Bom, para fins dessa apresentação oral, até mesmo em função do tempo, eu selecionei falar sobre a domingueira, que notei ser muito especial, principalmente nos idos dourados. Mas vamos começar do início, afinal houve toda uma evolução histórica e com a análise dessa evolução podemos perceber que mesmo que com uma nomenclatura diferente, a domingueira vem de longe, lá dos primórdios dos usos das vestes. No Rio Grande do Sul, nós tivemos 3 grandes ciclos até o século XX que marcam justamente essa evolução da vestimenta. O primeiro período do primeiro ciclo da vestimenta inicia no ano de 1926, quando os padres jesuítas chegaram ao nosso estado e introduziram o hábito de tear. E a Índia passou a utilizar uma espécie de túnica formada por 2 retângulos de algodão, chamada tipói, amarrada por um cordão chamado chumbé. Em 1752, chegaram os açorianos, caracterizando o período das estâncias e agregaram novas influências à nossa vestimenta. A partir desse período, já é possível perceber a distinção da vestimenta pela classe social. Então tinha a vestimenta da mulher rica, esposa do estancieiro, e a da mulher pobre, esposa do peão. A mulher rica seguia a moda da corte, influenciada pelos barrados e babados do período barroco. Vestimenta rica e luxuosa utilizava um vestido que podia ser de seda ou de veludo e podia ser acompanhado de capotes ou de xales. Já a mulher pobre utilizava uma saia escura por causa da lida, que era completada por uma camisa clara, natural do algodão. O segundo ciclo inicia em 1800 e é caracterizado pela consolidação das charqueadas e o aumento do poder econômico que o charque representou no nosso estado. Nesse período, fica ainda mais evidente a distinção da vestimenta pela classe social. E, inclusive, a vestimenta da mulher do estancieiro era utilizada como demonstração do status do seu marido. Nessa época, o iluminismo na Europa refletia no Rio Grande do Sul a arte rococó, marcada pelos babados, laços e flores. Então, a mulher rural utilizava uma saia com um barrado de babado, com uma blusa com rendas nos punhos, completada por um casaquinho cortado à cintura. Já a mulher rica utilizava um vestido com o decote mais ou menos amplo, o colo à mostra, mangas bufantes até o cotovelo e justas até o pulso. O terceiro período vai de 1890 até 1900 e é marcado pelo mosaico cultural que nós tivemos no nosso estado devido às diversas imigrações. Nesse período, a mulher rica utilizava um vestido com uma linha V sobre o abdômen, delineando a silhueta apertada pelo corpete, que era a influência do encantador estilo da Belle Époque francesa, que retomava o espartilho utilizado na Europa na época do Renascimento. Já a mulher rural utilizava uma saia reta ou evasê, completada por uma bata que podia ou não ser completada por um casaquinho. Durante estes 3 ciclos, a literatura não traz o termo domingueira, mas fala e muito de roupas especiais guardadas para atividades especiais. Por exemplo, Saint-Hilaire faz referência a um tipói de linho que a Índia jesuíta utilizava sob o tipói de algodão nos domingos festivos. E já no período das estâncias, das charqueadas e da aculturação, a mulher rica estava sempre bem vestida, porque em função da insuficiência dos meios de comunicação, não tinha como saber quando ia receber uma visita ou até mesmo algum contato comercial do seu esposo. Mas a mulher pobre utilizava no dia a dia as suas roupas surradas, da lida, e guardava suas melhores roupas para sair com a sua família e com os seus amigos depois da missa do domingo. E era então a chamada roupa de ver-Deus. A partir de 1900 é que a domingueira entra como nomenclatura e também como um costume que passa de geração em geração, tá?
A partir de 1900, a vestimenta mudou muito em relação aos tecidos e aos modelos, passando a seguir a moda contemporânea bem definida de cada década. Então, nos anos 20 nós tivemos as calças, nos anos 40 os tailleurs, nos anos 50 os vestidos rodados e nos anos 60 o tubinho. Através da minha pesquisa de campo, eu tive a oportunidade de me aprofundar no que de fato as minhas entrevistadas utilizavam. E eu pude perceber que a roupa da domingueira era muito especial e era repleta de cuidados e carinhos, como por exemplo os sapatos sociais, que muitas vezes eram levados em uma sacolinha e colocados só quando se chegava em frente à igreja para não sujar. A roupa domingueira era a roupa utilizada para ir à missa ao domingo e depois fazer algum tipo de passeio, como comer pipoca na praça, ir ao cinema, ao matiné, sair com os amigos, talvez até conhecer algum pretendente. E comparando com os dias atuais, caiu em desuso pelas novas gerações das moças. Eu trouxe aqui algumas fotos para fazermos um comparativo com os dias atuais. Nessa foto, a minha entrevistada me contou que os tempos eram difíceis e por isso muitas vezes elas compravam uma peça de tecido e se dividiam entre elas e elas mesmas ou as suas mães costuravam em casa, em salinhas de costura, assim como esta. E vejam só a semelhança. Mas quando eu questionei a minha entrevistada sobre se elas estavam iguais, ela me respondeu que eram roupas bem diferentes, por causa da gola. E por falar em gola, essas eram grandes e a flor de tecido era o xodó da época. Essa mesma entrevistada, a Dona Ivone, me contou que morria de vergonha de usar calças compridas e que só passou a utilizar quando começou a trabalhar fora, na década de 70. Quando ela me contou isso, eu logo lembrei de um livro que eu li que falava justamente que a calça foi introduzida no guarda-roupa feminino por Coco Chanel nos anos 20. E essa estilista tinha justamente a intenção de aproximar a imagem das mulheres com a imagem dos homens para facilitar o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então ela lançou as calças e também as ombreiras para deixar os ombros das mulheres maiores, mais parecidos com a figura masculina. Podemos perceber através das fotos que as roupas de antigamente mostram muito da graciosidade, da feminilidade e da delicadeza da mulher gaúcha, em especial as domingueiras. As minhas entrevistadas olhavam as fotos e se enchiam de saudade. E então eu pude concluir que a vestimenta não é o simples uso da roupa no dia a dia, mas sim um fenômeno sociocultural que muito diz aos outros sobre a nossa personalidade e também sobre o nosso status social. Então, ressalvadas as características evolutivas de cada época e também os gostos pessoais, a vestimenta diz aos outros quem somos mesmo nos dias atuais. Alguma dúvida? Laura, eu queria te perguntar assim, tu fez todo um apanhado histórico, né? Uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, houve estanceira na tua região ou tu fez um apanhado geral do Rio Grande do Sul? E esses trajes circularam pela tua região? Sim, esses trajes também estavam na minha região, mas o apanhado que eu fiz, ele foi mais geral, porque como são muito antigos e a minha cidade é recente, ela tem 100 anos, não tinha como eu saber exatamente o que as mulheres usavam. Mas como eu fiz essa pesquisa? Eu tenho uma amiga que cursa moda e quando eu fiquei sabendo do tema, eu recorri a ela. E ela me deu muitos artigos e também esse livro que eu li que fala sobre a história da moda. E depois disso, nós analisamos as fotos que as minhas entrevistadas me mostraram e também algumas fotos das mães delas, para a gente conseguir comparar quanto tempo demorava para a moda europeia chegar no nosso estado e também como as mulheres gaúchas se adaptaram. Por exemplo, a calça foi lançada nos anos 20, mas só nos anos 70 as mulheres gaúchas começaram a usar, porque elas tinham muita vergonha. Então, E quantas pessoas tu entrevistou? eu entrevistei 31 senhoras.
a minha avó me ajudou muito, sabe? Ela, quando eu concorria a Mirim e nas outras vezes, ela sempre me levava na casa de um monte de amigas pra gente fazer as entrevistas. Só que esse ano o meu avô ficou num grave estado de saúde e ela não pode mais sair de casa. Só que ela queria muito me ajudar. E então ela fez um chá na casa dela e chamou todas as amigas que ela tinha. Que não são as 31, porque eu fiz mais umas depois, mas deu muitas senhoras. E elas levaram as fotos e foi um momento muito especial, porque não foram só elas mostrando as fotos e falando o que elas usavam, mas elas também lembraram das memórias, das histórias. E foi ali que eu percebi que elas tinham um carinho muito grande pela domingueira, porque na atualidade nós guiamos os nossos trajes baseados nos conceitos de liberdade e também de conforto, porque trabalhamos durante a semana inteira e no final de semana preferimos usar uma roupa mais confortável. E elas não, elas queriam estar bonitas, elas queriam estar elegantes. Por exemplo, nesta foto, a minha entrevistada me contou que era muito frio. Muito frio, elas não tinham meia calças porque era muito caro, mas elas preferiam passar o frio e ficar bonitas do que usar as calças que eram julgadas. E dessas todas que tu entrevistou, alguma guarda alguma roupa de domingueira da época que eram adolescentes, jovens? A tia Ivone tem um vestidinho parecido com esse, essa não é ela, mas ele é parecido com esse. E ele é estampadinho. Mas na verdade, para essa mostra eu quis focar mesmo nas bonecas. E por isso até ela mesma, ela é minha tia-avó, me ajudou a fazer essas bonecas. E a gente trouxe aqui. Eu preferi focar nas bonecas porque eu achei que essa é uma forma diferente e também uma forma de otimizar o espaço, que é pequeno e ia ficar muito poluído se eu trouxesse muitas roupas e tal. Sim. Eu passei várias tardes, eu passei várias tardes na casa dela e eu até trouxe aqui uns moldes que a gente fez para costurar essas roupinhas. Eu aprendi que as roupas de Barbie são diferentes das roupas maiores, né? Mas elas seguem o mesmo estilo dos moldes, do parte de cima, das mangas e esses moldes tudo eu que fiz. E eu recortei e ajudei a recortar os tecidos. Para passar na máquina já é um pouco mais delicado, eu não tive tanta essa habilidade. Daí, nesses aqui eu até tentei uns, essa aqui eu tentei. Mas nos outros, nesses veludos, eu preferi não arriscar. Mas eu estive junto com ela, acompanhando. Até porque é muito interessante saber que as mulheres antigamente costuravam com as suas mães e aprendiam isso. Porque a minha mãe e até mesmo eu, se não fosse essa mostra, jamais teríamos noção de como é feito, de em quantas partes tem que dobrar. E é muito interessante, é muito, muito interessante. Isso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço.